Num piscar de olhos, a vida de Gustavo, um menino de 7 anos, virou de cabeça para baixo. Quando tudo parecia perdido após perder a mãe em um trágico acidente, o destino ainda tinha outros planos muito mais incríveis. Já envolta na escuridão da noite, com a chuva caindo implacavelmente, Eliane apressava-se para colocar seu pequeno Gustavo na cadeira de segurança do carro. "Vamos, querido, deixei a comida que você mais gosta no forno. Vamos comer juntos quando chegarmos", disse ela com um sorriso tranquilizador. Esse ritual, já tão familiar, era repetido quase todos os dias, religiosamente. Eliane e Gustavo viviam na pacata cidade de Pardinho, mas ela trabalhava em São Paulo, onde ficava a sede da empresa. Para estar sempre perto do filho em qualquer emergência, Gustavo frequentava uma escola próxima ao escritório da mãe. Em uma família composta apenas pelos dois, o apego mútuo era uma característica notável e tocante. As voltas para casa eram, na maioria das vezes, um período de calmaria e conforto. No entanto, naquela noite particular, a chuva caía com uma intensidade incomum. Os trovões ecoavam no céu, e os caminhões de carga que passavam produziam ruídos ensurdecedores, assustando o pequeno Gustavo, que se encolhia na cadeira de segurança. Apesar do medo, parecia que tudo estava sob controle. Eliane mantinha-se concentrada na estrada, com a chuva incessante dificultando bastante a visibilidade. Enquanto isso, Gustavo, vencido pelo cansaço do dia, adormecera tranquilamente em sua cadeirinha. Foi então que o inesperado aconteceu. Um caminhão em alta velocidade e tentando uma ultrapassagem arriscada atingiu a lateral do carro de Eliane. O impacto foi violento e imediato, lançando o veículo para fora da pista. O carro girou descontroladamente, capotando em seguida. Eliane, ainda atordoada pelo choque e pelo medo, tentava desesperadamente entender o que acabara de acontecer. Com a visão turva e a mente confusa, ela olhou para trás, buscando por Gustavo. O cinto de segurança mantinha-a presa, dificultando seus movimentos em direção ao filho. "Calma, filho, já passou, estamos bem", ela conseguiu dizer, com a voz embargada pelo pânico. Ao ouvir a mãe, Gustavo sentiu um alívio momentâneo. "Estou bem, mamãe", respondeu ele com uma voz trêmula, apertando ainda mais seu pequeno corpo contra a cadeira de segurança. Ele queria chorar, expressar todo o medo e a confusão que sentia, mas o susto era tão grande que as lágrimas pareciam estar congeladas em seus olhos. Naquela noite, sob a chuva torrencial e a escuridão assustadora, mãe e filho vivenciavam um dos momentos mais terríveis de suas vidas. O que aconteceria a seguir? Como sairiam dessa situação desesperadora? Eles só tinham um ao outro, e naquele instante de terror, esse laço nunca pareceu tão importante. Cerca de 30 minutos angustiantes se passaram antes que os sons de sirenes anunciassem a chegada do socorro. A noite, ainda consumida pela chuva torrencial, testemunhava agora um cenário de caos e preocupação. O motorista do caminhão, cuja pressa para chegar ao aniversário de sua filha pequena acabou causando o acidente, foi o mesmo que chamou a ajuda. Com a visibilidade prejudicada pela chuva, ele perdeu o controle do veículo. Agora, ao invés de celebrar, ele era levado à delegacia, enquanto Eliane e Gustavo eram encaminhados de ambulância para um hospital da região. No hospital, o clima era de urgência. Os médicos rapidamente começaram a analisar mãe e filho. Para alívio de todos, Gustavo parecia milagrosamente ileso, sem nenhum arranhão visível. Já Eliane, sua situação era mais delicada. A preocupação com o filho e a adrenalina do momento devem ter mascarado a gravidade de suas condições, pois logo descobriram uma séria hemorragia interna. Ela precisava de uma cirurgia de emergência. Gustavo, pequeno e confuso, sentia-se perdido em meio ao frenesi dos médicos ao redor de sua mãe. "Por que não vamos comer alguma coisa?", sugeriu gentilmente um jovem médico, buscando distrair o menino. O médico era Kevin, um residente recém-formado que se aproximou para ajudar. Quando perguntou sobre o pai de Gustavo, o garoto, com a inocência de sua idade, respondeu que nunca o tinha conhecido e nem sabia quem ele era. Enquanto comia seu sanduíche e sorvete,
Gustavo não conseguia afastar a preocupação do rosto. Assim que teve a oportunidade, ele perguntou a Kevin: "Moço, a mamãe vai ficar bem?" Kevin, confrontado com tal ingenuidade e esperança, sentiu-se desarmado. O que aprendera na faculdade era nunca fazer promessas que não poderia cumprir. "Garoto, eu tenho certeza que meus colegas estão fazendo de tudo pela sua mãe, mas não se preocupe, tá? Logo logo você volta para casa." Tentou tranquilizá-lo, embora seu próprio coração estivesse apreensivo. Kevin permaneceu ao lado de Gustavo, oferecendo-lhe conforto e segurança em um momento de tanta incerteza. O pequeno, lutando contra o sono e a ansiedade, finalmente adormeceu, exausto pela carga emocional do dia. Enquanto isso, Eliane batalhava pela vida na sala de cirurgia, cercada por uma equipe determinada a salvá-la. Naquela noite, um laço inesperado se formou entre o jovem médico e o garoto solitário. Juntos, em um hospital repleto de corredores ecoando com passos apressados e vozes tensas, enfrentavam uma realidade que nenhum deles poderia ter previsto. E enquanto Gustavo dormia, pequenas lágrimas traíam a preocupação e o medo que ele tentava tão bravamente esconder. A atmosfera no corredor do hospital era pesada e gélida. A notícia que o médico trazia era algo que Kevin havia temido. Eliane desejava ver seu filho uma última vez. Sem perder tempo, o residente pegou Gustavo pela mão e o levou até a sala de cirurgia, onde sua mãe jazia, frágil e esmaecida, mas com olhos cheios de determinação. "Meu querido Gustavo", sussurrou Eliane, cada palavra lhe custando uma enorme força. "Venha aqui. Quero que prometa algo para mim." Ela olhava fixamente para o filho, como se quisesse gravar cada traço de seu rosto na memória. "Prometa-me que sempre será honesto, que cuidará das pessoas com a mesma ternura que cuidou de mim. E, por favor, seja forte, mais forte do que nunca, pois sua vida, a partir de agora, será diferente." Ela fez uma pausa e, com os olhos inundados de lágrimas, acrescentou: "Nunca esqueça do quanto te amo e saiba que, de alguma forma, sempre estarei olhando por você." O coração do menino se apertou, e ele abraçou sua mãe, sentindo o calor e o amor dela pela última vez. Aquele foi o fim do mundo conhecido por Gustavo. Em poucas horas, a solidão tornou-se sua única companhia. A notícia da morte de Eliane se espalhou, e o destino do garoto, sem outros familiares, estava agora nas mãos do serviço social. O orfanato o esperava, um lugar que ele jamais imaginara que chamaria de lar. A cerimônia de despedida de Eliane foi breve e simples, marcada pela presença de poucos. Kevin, colegas de trabalho de Eliane e Gustavo, entre soluços e lágrimas, fez uma promessa silenciosa diante do túmulo da mãe. Ele visitaria aquele lugar sempre que pudesse, mantendo viva a memória daquela que tinha sido seu tudo. No orfanato, os dias se arrastavam para Gustavo. As noites, porém, eram piores. Ele sonhava constantemente com sua mãe, e em seus sonhos, ela vinha buscá-lo, com seu sorriso acolhedor e braços abertos. No entanto, a cada despertar, a realidade o golpeava, lembrando-o de sua perda. A saudade e a solidão tornavam-se suas fiéis companheiras. Os outros órfãos, percebendo sua vulnerabilidade, não tardaram a provocá-lo. "Sonhando com o fantasma da sua mãe de novo?" zombavam. "Ela se foi e nunca mais voltará. Melhor aceitar isso." Gustavo, com seu coração já tão machucado, sentia-se ainda mais isolado. O staff do orfanato, imerso em suas rotinas e responsabilidades, deixava as crianças à mercê de seus próprios conflitos. O mundo de Gustavo parecia desabar e ele ansiava por um sinal, qualquer sinal, de que as palavras reconfortantes de sua mãe ainda tinham algum significado naquele ambiente tão desolador. O orfanato organizava, de tempos em tempos, passeios ao ar livre para proporcionar uma fuga temporária àquelas almas jovens de sua rotina monótona. Em uma dessas ocasiões, levaram as crianças a um parque tranquilo, repleto de árvores e pássaros, com um playground que ecoava risadas de crianças de todas as idades. Seria um momento de alegria para todos, pelo menos era o esperado. Mas para Gustavo, aquele parque tinha um significado mais profundo. Perto dali, repousava sua mãe.
Os sons das risadas e a alegria das outras crianças desvaneceram à medida que ele caminhava em direção ao cemitério. Movido por uma força invisível, ele foi até o túmulo de Eliane. Lá, ele começou a desabafar, como se tivesse uma conversa real com ela. Falou de suas tristezas, dos desafios no orfanato, da crueldade das outras crianças e da indiferença dos adultos. "Mãe, como posso seguir em frente sem você?" gritou ele, sua voz rasgando o silêncio sagrado daquele lugar. O desespero de Gustavo era palpável e, por um momento, uma sensação de calor envolveu-o, como se braços invisíveis o abraçassem. E, de repente, uma mão gentil tocou seu ombro, trazendo-o de volta à realidade. Ele se virou e encontrou os olhos compreensivos de uma mulher com uma aura maternal. "Está tudo bem?" perguntou ela com uma voz suave, mas cheia de preocupação. Gustavo tentou falar, mas suas palavras ficaram presas em sua garganta, engolidas pelo choro. A mulher, percebendo sua angústia, ofereceu-lhe conforto. "Vamos sentar e conversar um pouco?" sugeriu ela com um sorriso tranquilizador. Apresentou-se como Rosa e revelou que, assim como Gustavo, ela também conhecia a dor da perda. Seu filho, apenas alguns anos mais velho que Gustavo, jazia ali. Enquanto conversavam, Gustavo sentiu uma conexão genuína com ela, como se seus corações, embora machucados, encontrassem conforto mútuo. Rosa, com sua presença reconfortante e histórias inspiradoras sobre seu filho, deu a Gustavo um vislumbre de esperança. Talvez a vida ainda tivesse mais para oferecer do que tristeza e solidão. E talvez, apenas talvez, em lugares inesperados, encontrássemos anjos disfarçados que nos lembrariam da beleza da vida. Naquele dia ensolarado, Gustavo, com seu coração ainda pesado, encontrou conforto nas palavras de Rosa. Com lágrimas secando em seus olhos, ele compartilhou sua dor e solidão, contando sobre o falecimento de sua mãe e sua fuga solitária para visitar seu túmulo. Rosa, envolta em compaixão e compreensão, ouviu cada palavra com atenção, oferecendo um ombro amigo e um coração aberto. Quando chegou a hora de voltar, Gustavo não tinha certeza do caminho de volta para o orfanato, mas recordou-se das ruas por onde havia passado. No trajeto, passaram por um parque adornado com um carrossel mágico que capturou a imaginação do menino. Notando seu encanto, Rosa o incentivou a montar num dos cavalinhos pintados. À medida que o carrossel girava, a melancolia de Gustavo foi substituída por um sorriso genuíno, o primeiro em muitas semanas. Seu rosto iluminou-se com a maravilha infantil, absorvendo cada centelha de luz e alegria ao redor. Desmontando do carrossel, Gustavo acidentalmente pisou em uma carteira de couro. Olhando ao redor cautelosamente, ele a recolheu, descobrindo que continha várias notas de R$100, uma quantia que ele jamais vira em sua vida. O dinheiro o fez pensar em inúmeras possibilidades, talvez até na liberdade que tanto desejava. Mas ao lado de Rosa, ele manteve o segredo bem guardado. No caminho de volta, ao passarem por um segurança do parque, um calafrio percorreu o corpo de Gustavo. Lembrou-se da promessa feita à sua mãe em seu leito de morte, de ser honesto e cuidar dos outros. Essas palavras ecoavam em sua mente, lutando contra o desejo de fugir das adversidades de sua vida atual. A batalha interna de Gustavo era palpável. Ele se viu no limiar de uma escolha crucial, entre seguir o caminho da sobrevivência, guiado pelo desespero, ou honrar o legado de caráter e bondade que sua mãe tanto valorizava. A promessa feita em um momento de adeus tão doloroso pesava em seu coração, delineando os contornos da decisão que ele estava prestes a tomar. Nesse ínterim, Rosa, observando a luta interna do garoto, manteve-se ao lado dele, um farol de esperança e estabilidade em um mar de incertezas. A jornada de Gustavo estava longe de terminar, e cada passo adiante revelava mais sobre o caráter que ele escolheria forjar diante das adversidades da vida. Em um gesto de profunda integridade, Gustavo retirou a carteira robusta de seu bolso e a entregou ao segurança, explicando onde a encontrara. Os olhos do segurança brilharam com alívio e surpresa. "Ah, jovem, você encontrou a carteira do Sr. Watson. Ele é um dos funcionários mais antigos deste parque.
Perder todo o salário de fim de ano teria arruinado o Natal da família dele. A expressão de gratidão era evidente no rosto do segurança enquanto ele se virava para Rosa. Senhora, seu filho é realmente especial. Deve sentir um grande orgulho dele. Ambos, Rosa e Gustavo, trocaram um olhar silencioso, carregado de significado. Ao retornar ao orfanato, esperavam uma recepção agitada e preocupada. Mas, para espanto deles, parecia que ninguém havia notado sua ausência. Algumas das outras crianças, percebendo a tensão no ar, zombaram dele. Olha só, o bebê chorão voltou. Por que não corre de volta para sua caminha? As palavras eram como punhais, e a apatia dos funcionários só aprofundava a ferida. Rosa estava atônita com a negligência que testemunhava. Enquanto Gustavo encolhia-se, humilhado, ela saiu do orfanato com um peso esmagador em seu coração. Nessa noite, guiada por uma força misteriosa, ela entrou em uma igreja próxima. Ali, rezou com fervor para que Gustavo encontrasse um lar verdadeiro, repleto de amor e cuidado. Mas o universo tem seus próprios planos e os próximos dias não foram fáceis para Rosa. Atormentada por sonhos com seu próprio filho falecido, o menino que fora visitar no cemitério, ela reviveu a dor que a consumira há anos. Em uma noite particularmente turbulenta, um sonho a levou de volta ao último dia com seu filho. Os dois estavam em sua praia favorita, rindo e brincando sob o sol. Distraída por um momento, ela perdeu de vista seu filho. O pânico tomou conta dela quando percebeu que ele havia desaparecido. A busca frenética, o resgate e a terrível descoberta do pequeno corpo inerte nas águas geladas a deixaram devastada. Acordando em sobressalto, Rosa cambaleou até a cozinha, seus pensamentos girando. O rosto de Gustavo, tão parecido com o de seu filho em seus sonhos, ressoava em sua mente. Seria o destino lhe dando uma segunda chance? Talvez houvesse uma maneira de aliviar a dor de ambas as almas solitárias. Mesmo no meio da escuridão, uma centelha de esperança pode iluminar o caminho a seguir. E Rosa estava determinada a seguir esse caminho, onde quer que ele a levasse. O sonho de Rosa tinha uma vivacidade tão palpável que era impossível ignorá-lo. Nesse devaneio, seu filho aparecia numa casa simples, com olhos suplicantes e um tom de urgência que partia o coração. "Mãe, me leve com você, por favor", ele dizia, e nas mãos estendidas, oferecia um bilhete com um endereço. Sacudida por esse encontro onírico, Rosa apressou-se em anotar o endereço. Enquanto a alvorada tingia o céu de cores pastéis, ela compartilhou a saga com seu marido, desde o encontro fortuito com Gustavo até esse sonho perturbador. O marido, tocado pela emoção de sua esposa, afirmou: "Não sou versado nesses assuntos esotéricos, mas, se nosso filho está lhe enviando uma mensagem, não podemos ignorá-la." E num ímpeto, Rosa inseriu o endereço no celular. A descoberta foi surpreendente. Ele conduzia ao orfanato onde Gustavo vivia. O ceticismo dele a princípio sugeriu que era muita coincidência. Mas a paixão de Rosa prevaleceu. Houve uma conexão instantânea, uma simbiose entre mim e Gustavo. Ele não apenas preencheu um vazio em mim, mas também, de alguma forma, senti que ele carregava parte do espírito de nosso filho. Nós precisamos um do outro. Com determinação renovada, o casal dirigiu-se ao orfanato. Ao chegarem, um funcionário, rígido e inflexível, impediu-lhes o acesso, alegando regras e horários. Mas o marido, lembrando-se do relato anterior de Rosa sobre a negligência com as crianças, agiu impulsivamente e ofereceu uma contribuição ao funcionário. Com o tilintar das notas, o semblante do homem se suavizou e, sorrindo de forma quase conspiratória, disse: "A diretora não está hoje. Façam bom proveito da visita." Com corações acelerados, eles entraram. O destino, com seus caprichos, estava prestes a unir as almas solitárias em uma dança de amor e redenção. E à medida que as portas se abriam, uma nova jornada se iniciava. Uma jornada de descoberta, amor e, talvez, um novo começo para todos. Ao adentrar o orfanato, o coração de Rosa já antecipava o que seus olhos confirmariam em segundos. Lá estava Gustavo, isolado em um canto do sofá, perdido em pensamentos, enquanto outras crianças se entregavam às brincadeiras.
O olhar de Rosa mal desgrudou do menino quando, como se sentisse a presença familiar, Gustavo a avistou e, num ímpeto, correu em direção ao casal, envolvendo-os num abraço carregado de emoções. O marido, aproveitando o momento de ternura, lançou uma pergunta ao menino misturando curiosidade e preocupação. "Por que estavas no cemitério tão só, meu jovem?" Gustavo, agora um tanto mais solto, baixou o olhar e, com uma voz suave, confessou. "Eu estava conversando com minha mãe, senhor. Pedi a ela que me levasse para longe daqui." Essa confissão tocou profundamente Rosa e seu marido. Trocaram um olhar carregado de medo e compreensão mútua. Ambos sentiram uma irresistível vontade de trazer Gustavo para suas vidas, mas as dúvidas e a complexidade emocional do momento eram esmagadoras. Rosa temia em algum recanto de sua alma que estivesse buscando substituir seu filho perdido. No entanto, a lembrança do sonho veio como um sussurro de permissão, um aceno para abrir seu coração novamente para o amor de uma criança. Após intensas discussões e planejamentos sobre o desafiador processo de adoção, Rosa e seu marido resolveram dar um novo rumo às suas vidas e, principalmente, oferecer um lar a Gustavo, que tanto carecia de carinho e estabilidade. Nos meses que se seguiram, cumpriram todas as exigências burocráticas e legais. Visitavam Gustavo quase diariamente, garantindo que ele estivesse bem e sentindo-se amado. Quando o grande dia finalmente chegou, Gustavo viu Rosa e seu marido aguardando na recepção do orfanato. Seus olhos se encheram de lágrimas. Correndo até eles, lançou-se nos braços de Rosa. Esse abraço, tão carregado de amor e esperança, emocionou até mesmo os funcionários mais céticos da instituição. E até as crianças que antes zombavam de Gustavo, agora observavam em silêncio a cena tocante. Ali, naquele momento mágico, nasceu uma nova família, unida não pelo sangue, mas pelo vínculo inquebrantável do amor e da compaixão. Gustavo foi para casa com sua mais nova família. Com o tempo, ele havia deixado de ser uma criança reclusa e já se relacionava bem melhor com as outras pessoas. Durante um almoço de domingo, algo que parecia ser uma nova tradição dentro de sua nova família, Gustavo falou com orgulho. "Agradeço muito a vocês por tudo, mas agradeço também a minha mãe. Tenho certeza de que ela, de alguma forma, me tirou do orfanato. Afinal, ela prometeu que cuidaria de mim." Rosa também agradeceu, dizendo que foi a uma igreja no dia em que conheceu Gustavo. Lá dentro, ela rezou para que o menino encontrasse uma família que cuidasse e amasse muito ele. Ela só não imaginava que essa família seria dela. Gustavo e seus novos pais iam ao cemitério uma vez por mês em memória de seus falecidos. Gustavo comprou um buquê de rosas que enfeitou o túmulo de sua mãe. Rosa também estava sempre junto de seu falecido filho, deixando claro que ambos nunca seriam esquecidos. Eles sentiam que, de uma forma misteriosa, eles haviam sido os verdadeiros responsáveis por aquela improvável união que acabou formando uma família feliz novamente. Ao saírem do cemitério, eles andaram em direção ao parque e Gustavo foi correndo até o carrossel, o brinquedo de que mais gostava. Enquanto isso, seus pais ficavam observando o menino girar e girar, com o maior cuidado e carinho possível. Se você gostou da história, peço por favor que deixe um like. E esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo!